E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de Prepara Teu Coração que eu vou trazer mais um capítulo da novela Magnus Carlsen contra a FIDE. Como vocês sabem, recentemente o Magnus saiu do Campeonato Mundial de Rápidas, depois de algumas divergências ali por conta do árbitro, comentando que o Magnus não poderia jogar com calça jeans, ele estava quebrando as regras de etiqueta do torneio, e por esse motivo o Magnus saiu do Campeonato Mundial de Rápidas e argumentou que também não jogaria na sequência o Mundial de Blitz. Porém, contudo e entretanto, nós tivemos muitas reviravoltas dentro dessa história e sim, o Magnus vai jogar o Mundial de Blitz e vamos entender por quê, o que foi que aconteceu, o que foi que mudou dentro disso. Nessa partida entre Magnus e a FIDE, a posição que a gente tem nesse momento é essa, vejam lá. O Magnus foi com a calça jeans, ele jogou o E4, favorito de Bob Fischer, e o árbitro da FIDE foi a Alwin, jogando uma defesa Grob. Agora, por que o Magnus vai voltar atrás e vai jogar o Mundial de Blitz? É isso que ele comentou na entrevista pro Gotham Chess no canal Take Takes. Vamos ver o que disse o Noruga. Bota no ar. Well, I mean, long story short, like we can talk about how it got there, but I'm playing at least one more day here in New York, and if I do well, another day after that. Como vocês viram, o Magnus falou, tô em Nova York e vou jogar o torneio de Blitz, porque já que lá tá, pois que lá esteja, embora até aqui nada foi esclarecido de o que motivou essa volta do Magnus para esse Mundial. Observem que, na segunda parte da entrevista que eu vou rodar agora, o Magnus, ele pega um detalhe que passou despercebido na regra por muita gente, inclusive por mim também, ali em relação a calça jeans, olha lá que tá escrito, geralmente, calça jeans não são permitidas, ou seja, não é sempre. Então essa é uma das defesas do Magnus nessa partida dele contra a FIDE. Considera um bom lance, então nessa posição que a gente tá aqui, é como se o Magnus jogasse um lance sólido, o lance D4. Agora, vamos ver o que o Magnus falou e o que ele conversou também com o presidente da FIDE, que motivou, de fato, a volta dele pro Mundial de Blitz. Entrevista completa agora. About a couple of hours ago, maybe, we had a lot of discussions yesterday. Well, first of all, let's go back to Sure. let's go back to a couple of days ago. I did have some choice words for FIDE in my interview with you, and I would say that it was a bit imprecise. I definitely mean it when it comes to certain people in FIDE. No question about it. I think the situation was badly mishandled on their side, on their side, and I was about to basically book my plane tickets and get out of here. My father said that we should maybe wait to the morning to make a decision to speak to the FIDE president Tvorkovich, whom we have a good relationship with. Like, we know that we can reason with him. And I think him actually being asleep when this thing went down meant that there were no grown-ups in FIDE. You can argue whether I am or not, but that's like we felt that there was nobody even slightly willing, that they weren't even willing to have a conversation or anything, and we had long conversations with Anand yesterday, and others, which generally didn't lead anywhere. It was generally the same answers, that arbiters are basically robots who cannot think on their own, who have no way to even deviate slightly from. It's not. I don't even know if I broke any rules. I still haven't gotten a clear
answer on that. They were saying that genes were generally not allowed. If it's generally not allowed, that must mean that there must be exceptions. And if I think a decent attempt at an outfit, apart from that, didn't meet that exception, I don't see what would, frankly. So I'm not even sure I broke any rules. But anyways, they decided to take that opportunity to pursue like a very narrow interpretation of a rule, and apparently there was no room for discussions or anything. Anand said very clearly that he didn't know that he had any opportunity to do anything past go with the arbiter's honestly draconian decision of not pairing me, and well, that means that he was, for all his good qualities, he was not ready for this job. That's what I feel. But I felt that speaking to Dvorkovich yesterday, and to Turlov as well, the main sponsor, we did feel that we could have some fruitful discussions. So at the end of the day, I decided that the only reason that we were having these discussions at all is that I realized when I woke up that not only like didn't we speak to some more reasonable people, I also love playing Blitz. That's why like it's still a thing. I want to give the fans as well an opportunity to see this. I don't know if it's gonna be the last time. Who knows? But for now, I'm here, and there have been some, I think, slight alterations to the rules. As a matter of principle, I'm definitely playing in jeans tomorrow. But yeah, here we are. E como vocês viram, foi tudo muito claro, mas 2 pontos têm destaque nessa segunda parte da entrevista. O primeiro é o Magnus comentando que talvez possa ser o último mundial dele. Quem sabe foi o que ele falou. Então é possível que a gente não tenha mais o Magnus jogando tanto o Mundial de Rápidas e de Blitz no futuro. De momento, isso ainda é uma incógnita. Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer. E o segundo momento marcante foi que o Magnus falou que vai jogar o Mundial de Blitz, porém de jeans. Então, como termina essa partida Magnus contra a FIDE? A FIDE acabou cometendo um erro grave, jogando o lance F6 nessa posição, e o Magnus jogou o brilhante, arrebatando a partida imediatamente. Então o Magnus ganha essa partida, porque volta e vai jogar o Mundial de Blitz. Agora, eu acho que os grandes vencedores mesmo são o público, porque a gente vai ter a oportunidade de ver mais uma vez o Magnus jogando um Mundial. Agora, Rafael, sem lorota, gafanhoto, me traga quem foi o campeão mundial de rápidas. Exato! E é isso que eu vou trazer. Vou trazer a partida entre Nakamura e Volodar Murzin, de apenas 18 anos de idade, da Rússia. E já adianto, o vencedor dessa partida é o campeão mundial de rápidas. Vamos ver o que aconteceu aqui dentro do detalhe. E de brancas, vinha Nakamura contra Murzin. E vejam que o Naka largou essa partida tão importante. Ele mesmo, ó lá, Equatrino, favorito de Bob. Uma italiana Giocopiano. Posição técnica, vejam que ambos os jogadores vão jogar super rápido a fase inicial. O Naka escolheu a linha com D3, uma linha muito sólida. Cavalo F6, cavalo C3 e depois de H6, controlando a casa de G5. Aqui o Naka escolhe a variante com o cavalo D5, bota o cavalo num posto avançado. Bem, nesse momento o Murzin segue jogando sólido para passar o bispo de C8 para o jogo. Segue o desenvolvimento, a primeira proposta de trocas aqui do Nakamura. Essa troca eu posso abrir a coluna F, tentar jogar por aqui em algum momento, mas o Murzin jogou A6 e aqui o Naka é quem faz a troca, ó lá. Ele toma em C5 e joga rápido o lance cavalo E3. Tudo isso foi jogado ao toque nessa fase inicial do jogo. Bem, nesse momento, o Murzin jogou aqui a dama para D6, então lance flexível, prepara a ideia de bispo E6, pode até rocar grande, e rock and roll foram as decisões de ambos os jogadores. Jogaram um pouco mais sólido, e A4 jogou o Nakamura segurando a expansão com B5 que as pretas poderiam preparar. Bem, nesse momento o Murzin vai finalizando o desenvolvimento das peças menores, é um lance natural bispo E6,
e aqui o Naka joga A5. Então ele vai fixando um pouco mais esse flanco da dama das pretas, um jogador bem posicional é o Nakamura. Bom, torre D8 jogou aqui o gênio da Rússia e o Naka agora controla forte a casa de G4. Veio a troca em C4, vejam que esse lance ataca a dama e pressiona também o peão de E5, o Murzin manteve tudo dentro da solidez e aqui o Naka começa a manobrar. O Naka é manobrista, olha lá, ele joga o lance cavalo D2 que provoca cavalo D4, largou essa casa e o Murzin invadiu, botando esse super potrilho centralizado. Claro que o Naka não vai permitir isso, ele joga aqui o lance C3 expulsando esse cavalo, e o Murzin agora volta o cavalo para C6, criando na entrelinha uma debilidade no ponto de D3 do Nakamura. Vamos ver como é que o Naka vai segurar essa paçoca. Ele jogou o lance dama E2, segurou com a dama, e agora cavalo E7 manobrando esse cavalo para casa de F4, e de novo, o Naka que joga um lance fino e super posicional. Ele faz um lance profilático, ele tá vendo a entrada do cavalo em F4 e ele joga o lance rei H2. Rafael, rei H2. Por quê? Porque o Naka quer jogar G3 controlando F4, mas sem perder o peão de H3. Então ele tá pensando lá na frente, ó lá. Ele joga o lance rei H2 segurando o ponto de H3 e depois de cavalo G6, agora o Naka controla F4 sem perder nada. Então, xadrez muito bem jogado por ambos os jogadores. Nessa posição foi jogado dama D7, o Murzin começa a pressionar o peão de D3 e aqui o Naka mostra as habilidades táticas que ele tem. Ele joga o lance cavalo B3. Se tu tomar em D3, o Naka argumenta que pode trocar tudo em D3 e depois tomar em C5. O Murzin aqui larga a bomba e vão chegar nos momentos mais importantes dessa fase do meio jogo, porque ele ataca o cavalo e o Naka aqui comete uma imprecisão, vejam lá, o lance dama em C2, controlando o potrilho na casa de B3. Esse momento muito marcante, porque aqui o Murzin larga a primeira bomba desta guerra. Olha o tempo, tudo foi jogado rápido, o Murzin jogou cavalo, toma E4, num tema tático, porque agora se tu tomar o cavalo, cai o cavalo de C4, as pretas ganham um peão, só que o Naka sempre tem uma ideia na manga, ele joga o lance torre de A em E1 atacando esse cavalo. Vejam que nessa posição o Murzin defendeu e agora o Naka vai recuperar o peão tomando em E5. Parece que não perde nada, mas segundo as máquinas, o fino aqui para as pretas era cavalo G5. Esse seria o mais refinado. Por quê? Se tu tomar de torre aqui, tu tá levando um duplo com o cavalo em F3 e depois de cavalo G5, se tu tomar de cavalo, eu posso jogar ideias como F6 e quando o cavalo sai, o duplo de novo. A posição esquentaria muito. Mas o garoto jogou o lance cavalo F6, também não é mal. A posição ainda é melhor para as pretas, vejam lá. O Naka recupera o peão dele trocando tudo em E5. E agora parece que a ideia do Naka realmente fez resultado. Fez efeito, né? Porque ele tá ameaçando, olha lá, o peão de C5, tá vindo torre E1, a dobrada na coluna. O Murzin defendeu tudo com o lance B6, segurou em C5 e o Naka trocou. Que de certo modo, interessante para as pretas, porque o Murzin desdobra os peões da coluna C. Nesse momento, o Naka não deixa a torre dele tão vulnerável. Vejam que tem uma ameaça agora no peão de D3. O Naka melhora a torre segurando a paçoca e cavalo D5 ao lance do Murzin. Dá-lhe um toque nessa torre, a torre vem para E2, o cavalo vem para C7 ameaçando de novo tomar o peão de D3 e agora o Naka joga D4, ele vai se livrando dessa debilidade que parecia eterna. O peãozinho atrasado na casa de D3. Aqui vai pegar fogo. O Murzin joga o lance dama C6, melhorando um pouco a posição da dama, falando que em algum momento ele pode disparar o flanco da dama, e veio a troca quebrando a estrutura do gênio russo. Posição dramática, o Murzin vinha um pouco apertado no relógio. Cavalo D2, o Naka começa a manobrar o cavalo para C4, pode saltar para E4 também. Vem agora a luta pela coluna E, o Naka falou, eu mantenho o controle da coluna, veio uma simplificação e cavalo E6 bloqueando a coluna nakamurana. A posição aqui é muito complicada, a pressão no relógio gritava alto nesse momento, o Naka joga H4, ganhando um pouco mais de espaço no flanco do rei, e o Murzin agora centraliza a dama, é um lance muito lógico, e o Naka falou, tu não pode jogar desse jeito. Tá todo fraco aqui o teu flanco da dama, a C6 tá caindo e chega o momento da repetição, ó lá. O Murzin defendeu, parece que vai surgir um repeteco, um draw talvez com dama 4, dama B7, mas não. O Naka falou, é guerra! E jogou dama E4, querendo manter o jogo
Nesse momento, o Murzin tinha 1 minuto no relógio. Aqui vem as trocas em E4. Tudo isso foi jogado rápido. O Murzin, nesse momento, ele, claro, vai ativar as peças dele. Então, nessa posição, ele entrou com torre D1, passando a torre para a 8ª fila. E agora, o Naka joga rei G2. Ele vai melhorando a posição do rei, vira outra partida. Entraram na etapa final do jogo. Os dois jogadores vão trazendo o rei pro centro. Cavalo D2 agora bloqueando a torre na coluna D. E H5 jogou o Murzin, fixando um pouco mais esse flanco do rei. O cavalo vem pra C4, lá mantido controlado. Pode saltar com o cavalo E5 também. Rei E7 jogou o gênio da Rússia. O cavalo vem pra E3, dá um toque nessa torre. Torre B1. E nesse momento o Naka ganha a coluna D. A posição aqui é um pouco melhor para as brancas, a posição é delicada, tem que ter cuidado para jogar. E o Murzin jogou A5, dizendo, vou avançar o máximo que eu puder, o meu flanco da dama. Então ele começa a progredir por ali. Cavalo C4 jogou o Naka, atacando a estrutura de peões. O peão vem para A4 e agora F4, olha lá. O Naka prepara ideias de F5, cria um apoio também para o cavalo na casa de E5. G6 jogou o Murzin segurando qualquer avanço por aqui. E cavalo E5 jogou o Nakamura. De novo, aperto no relógio, agora de ambos os jogadores. A gente sabe que o Naka é um jogador muito habilidoso nesses apuros de tempo. Vejam que aqui o Murzin, ele sai de qualquer cheque. Ele joga o rei para casa de E8. E agora vem o lance, rei F3, melhor o rei. E A3, lance fino do Murzin, para quebrar todo o flanco da dama. Isso vai acontecer, o Naka trocou. E a ideia do Murzin é jogar a torre B3, atacando 2 peões com um só lance. E ele vai secando essa posição pouco a pouco. Assim é o Mundial de Rápidas. Nesse momento o Naka defende o peão passado, larga o peão de C3 com cheque, agora vira um laiô. Porque o Naka tem um peão passado, o Murzin também tem um peão passado, melhoria, o rei tá em cheque. Veio pra casa de F2 e agora C4. Claro, o peão passado tem que correr, tem que avançar, e o Naka faz a mesma coisa, A4 e virou uma guerra. Virou uma guerra e vai entrar na tática ainda nesse apuro. Olha lá, 22 segundos tinha o Murzin. Cavalo C5 jogou o Murzin para controlar a casa de A6. O Naka segue avançando. E agora F6, lance muito interessante. Fino lance. Vejam que ele dá o peão de G6, mas se tu tomar, a ideia do Murzin é dar o cheque e tomar em G3. Isso aqui vira de uma complexidade altíssima. O Naka, ele manteve a posição sólida, olha lá, porque ele tá dizendo que o peão dele tá disparando, isso basta, só que o Murzin bloqueou com o lance cavalo em A6. Agora, tem que melhorar os reis. Então o rei vem pra E2, o Murzin traz o rei pra D7 pro centro, a torre vem pra B2, preparando pra infiltrar, tirar o cavalo daqui, tocar F6, tocar G6, e agora? Torre A3 é a ideia do gênio russo, porque vai cair o peão passado do Naka. O Naka, nesse momento, ele joga o da máquina, que é a torre B6. Olha lá, ele ataca o cavalo, ameaça também tomar o peão de F6, metade do planeta aqui tomaria em A5, parece um lance lógico, mas assusta, porque vai cair todo o flanco do rei das pretas. O Murzin jogou torre A2 e depois de rei D1, ele simplesmente defendeu o cavalo, que é um lance assustador. Tem que ser destacado. Vejam lá, assustador. Se tu tomar aqui, o que o Murzin tá dizendo é que ele vai promover o peão. Não vai ter como segurar. Vejam que o peão promove na casa de C1. Casa essa que o cavalo consegue dominar. Então essa é a ideia do gênio russo. Aqui o Naka teve que calcular, gastou tempo no relógio e ele jogou na zaga o lance torre B4. Ele não tomou o peão de F6. Vejam que a ideia é que se tu avançar, ele quer simplesmente defender a casa de C2 com torre em C4. E aqui o Murzin jogou cavalo D3. Momento desesperador. Mais um lance muito fino. Se tu tomar em C4, tu leva um duplo. Então o garoto, ele vai dando um drible no gênio Hikaru Nakamura. Bom, ainda tem a ideia do avanço. O cavalo já segura a casa de promoção. O Naka jogou agora a torre B5, simplesmente defendendo a torre. E agora o Murzin melhora o rei dele. Momento muito tenso da partida. Apuro no relógio. O Naka aqui, ele comete um erro. Uma imprecisão. O lance cavalo D2. Porque isso torna mais grave o avanço do peão. Porque o peão agora vem ganhando um tempo no cavalo. E depois C2 e C1. Só que o Naka argumenta que se tu jogar o lance C3 atacando o cavalo, ele consegue jogar o cheque, olha lá. E com esse cheque, ele toma o peão no próximo e ainda defende a torre. Tudo funciona. O que o Murzin falou? E agora? O meu rei já não leva cheque. A tua torre tá ameaçada. E se tu defender a torre de mau jeito, eu jogo C3, ataco o teu cavalo. Quando tu defende o cavalo, eu jogo C2 e promovo. Isso é mate. E o que fazer? Como
vocês sabem, um erro nunca vem sozinho. O Naka errou com o cavalo D2 e cometeu na sequência um erro mais grave ainda. Segundo as máquinas, a única opção pro Naka agora é jogar torre B6, cheque, e depois manobrar esse cavalo para B8 para controlar o avanço. Só que o Naka furou essa ideia, ele jogou o lance torre B8, ainda argumentando, se tu jogar C3 agora, ele quer jogar torre C8 e tomar o peão, só que o Murzin joga essa bomba, que é o lance rei C7, olha lá. Ele ataca a torre, defende C8 e agora prepara C3, C2 e C1. Não tem mais como defender. Aqui o Nakamura abandonou essa partida. É fim de jogo. É fim de jogo, vejam lá. Se o Naka joga o lance como torre A8, tu leva esse lance aqui e basicamente tu vai ter que dar o cavalo. O pior, se tu dá o cavalo, tu tá levando mate. Esse é o pior de tudo. Tu tem que tirar o cavalo, leva C2 e isso daqui, bom, tá completamente perdido, não tem como salvar. Vejam aí o momento do abandono. E sim, essa foi uma das partidas do Murzin que levou ele ao título de campeão mundial de rápidas. O Murzin fez um super torneio, ele derrubou fortes jogadores como o polonês Duda, Nakamura, Fabiano Caruana e sim, o campeão mundial de rápidas tem apenas 18 anos de idade. E tá no ar a pressão desta peleja, o Murzin jogando como uma máquina assustadora, e embora, claro, o Naka teve algumas capivaradas, segundo o relatório, a pior delas foi a última, o lance torre B8, e o Murzin sim é o grande campeão, tá no ar. Os resultados, olha lá, Murzin arrebata com 10 pontos em 13 rodadas, grande resultado. E em segundo, Grichuk Nepo, fechando ali os 5 primeiros, Lenier Domingues e Arjun Erigaise. Se tu gostou do resumão do Mundial e também das notícias da treta Magnus e Feed, não esquece daquele likezão aí embaixo e até os próximos vídeos!